Que bom te ver por aqui de novo. E se você está descobrindo esse canal agora, prepare-se porque essa jornada vai transformar sua vida. Esta é a 13ª aula da série Manifestação e Cocriação Consciente, e hoje vamos mergulhar em um dos trabalhos mais profundos e transformadores: as crenças de raiz. Na aula 9, falamos sobre crenças limitantes de forma geral. Mas hoje vamos mais fundo, muito mais fundo. Vamos direto às crenças que se formaram na sua infância, aquelas que você nem lembra conscientemente, mas que estão operando nos bastidores da sua vida até hoje. São essas crenças de raiz que, quando liberadas, causam as transformações mais profundas e duradouras. Para facilitar seus estudos e revisões, o material completo desta aula vai estar disponível na descrição do vídeo. Se você está curtindo essa série, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um like. Vamos começar entendendo o que torna uma crença de raiz tão diferente e poderosa. Crenças de raiz são as conclusões fundamentais que você tirou sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a vida quando ainda era criança, geralmente entre 0 e 7 anos de idade. Nessa fase, seu cérebro estava em estado teta, um estado de hipersugestionabilidade. Você absorvia tudo sem filtro crítico, sem questionar. E as conclusões que você tirou nessa época se tornaram a fundação de toda a sua identidade. A diferença entre uma crença comum e uma crença de raiz é esta. Crenças comuns são como galhos de uma árvore, você pode cortá-los e novos crescem. Mas crenças de raiz são as raízes principais, quando você as remove ou transforma, a árvore inteira muda. E aqui está o problema: essas crenças foram formadas com a lógica de uma criança, não com a consciência de um adulto. Mas elas continuam operando como se fossem verdades absolutas. E existem 5 crenças de raiz que aparecem com mais frequência e causam mais estragos na vida adulta. Deixa eu te mostrar quais são. A primeira é: eu não sou suficiente. Essa crença geralmente se forma quando a criança sente que precisa fazer mais, ser mais, conquistar mais para receber amor ou aprovação. Na vida adulta, se manifesta como perfeccionismo, burnout e sensação constante de inadequação. A segunda é: eu não sou amável. Formada quando a criança interpreta abandono, rejeição ou frieza emocional como prova de que há algo de errado com ela. Na vida adulta, cria dificuldade de receber amor, autossabotagem em relacionamentos e isolamento emocional. A terceira é: o mundo não é seguro. Quando a criança vive um trauma, instabilidade, violência ou imprevisibilidade. Na vida adulta, se manifesta como ansiedade crônica, dificuldade de confiar, hipervigilância e necessidade de controlar tudo. A quarta é: eu tenho que fazer tudo sozinho. Formada quando a criança não recebe apoio ou quando vê os adultos falhando em protegê-la. Na vida adulta, cria dificuldade de pedir ajuda, independência excessiva e solidão mesmo cercado de pessoas. A quinta é: eu não mereço coisas boas. Quando a criança cresce em ambiente de escassez, punição ou culpa. Na vida adulta, se manifesta como autossabotagem quando as coisas vão bem, dificuldade de receber e padrão de perda recorrente. Qual dessas ressoou em você? Provavelmente pelo menos uma. E pode ser que você carregue mais de uma. Então, de onde exatamente vêm essas crenças? Como elas se formam na mente de uma criança? As crenças de raiz nascem de eventos formativos, situações que marcaram profundamente a criança e a levaram a tirar conclusões sobre si mesma e sobre a vida. Podem ser eventos únicos e traumáticos como abandono, perda de um dos pais, acidente, abuso ou testemunhar violência. Ou podem ser padrões repetitivos como críticas constantes, comparações, negligência emocional, pais ausentes ou sobrecarregados, ou ambiente de escassez e tensão. E aqui está o que muitos não entendem: não precisa ser um trauma gigante. Às vezes, uma frase dita no momento errado, um olhar de decepção,
ou a ausência de afeto em um momento de necessidade é suficiente para uma criança criar uma conclusão profunda sobre si mesma. A criança não tem capacidade de contextualizar. Ela não pensa: minha mãe estava estressada com o trabalho, por isso gritou comigo. Ela pensa: eu fiz algo errado, eu sou má, eu não mereço amor. E essa conclusão vira uma crença de raiz que opera silenciosamente por décadas. Agora vem a parte poderosa: como identificar qual é a sua crença de raiz específica. Porque sem identificar, você não consegue transformar. Existem 3 perguntas poderosas que revelam crenças de raiz. Primeira pergunta: o que eu mais temia quando criança? Não temas óbvios como medo do escuro, mas medos emocionais. Ser abandonado, decepcionar alguém, não ser escolhido, ser esquecido, não ser bom o suficiente. Segunda pergunta: qual foi a primeira vez que me senti assim? Pegue uma emoção recorrente na sua vida adulta: rejeição, inadequação, solidão, insegurança. E pergunte: quando foi a primeira vez que senti isso? Quase sempre vem uma memória de infância. Terceira pergunta: o que eu decidi sobre mim naquele momento? Quando você recupera a memória, pergunte: o que eu, como criança, concluí sobre mim mesmo naquela situação? Essa conclusão é sua crença de raiz. Às vezes a memória não vem de forma clara, mas a sensação vem. E a sensação já é suficiente para começar o trabalho de transformação. Agora que você sabe identificar, vamos ao processo de transformação. E esse método é diferente do que ensinei na aula 9, é específico para crenças profundas de infância. São 6 passos que formam um processo completo de cura e reprogramação. Passo 1: identificação e nomeação. Identifique a crença de raiz usando as 3 perguntas que demos. Escreva com clareza: minha crença de raiz é: eu não sou suficiente, ou qualquer outra que seja sua. Nomear tira a crença das sombras e reduz seu poder automaticamente. Passo 2: resgate da memória formativa. Feche os olhos e pergunte: quando foi a primeira vez que senti isso? Deixe que uma memória, uma imagem ou uma sensação apareça. Pode ser algo que você lembra claramente ou algo nebuloso. Se nada vier, não force. Apenas sinta a emoção associada à crença. Isso já é suficiente. Passo 3: reconhecimento compassivo. Agora vem a parte essencial. Olhe para aquela criança que você foi e reconheça, sem julgamento, que ela fez o melhor que podia com o que tinha. Diga mentalmente para ela: eu vejo você. Eu entendo por que você chegou a essa conclusão. Você estava tentando se proteger, tentando fazer sentido do mundo. Você não estava errada, você estava fazendo o possível. Esse reconhecimento compassivo começa a dissolver a carga emocional da crença. Passo 4: ressignificação com sabedoria adulta. Agora você, como adulto consciente, oferece uma nova perspectiva para aquela criança. Aquilo não era sobre você ser insuficiente. Era sobre os adultos ao seu redor tendo suas próprias limitações. Você sempre foi suficiente. Você sempre foi digna de amor. O que aconteceu não definiu quem você é. Você está literalmente reprogramando a conclusão que a criança tirou. Passo 5: instalação da nova crença de raiz. Defina a nova crença que vai substituir a antiga. Exemplos: de eu não sou suficiente para eu sou completo e valioso como sou. De eu não sou amável para eu sou digno de amor incondicional.
O mundo não é seguro para eu estou seguro e a vida me apoia. Eu tenho que fazer tudo sozinho para eu posso confiar e receber apoio. Eu não mereço para eu sou merecedor de todas as coisas boas. Respire fundo e sinta essa nova crença como se fosse uma verdade que sempre esteve lá, apenas esquecida. Passo 6. Integração com ação simbólica. Crenças de raiz precisam de ação para se solidificar. Escolha uma ação pequena mas simbólica que a versão com a nova crença faria. Exemplo: se a crença era não mereço, faça algo gentil para si mesmo hoje. Se era não sou amável, compartilhe algo vulnerável com alguém. Se era tenho que fazer sozinho, peça ajuda em algo pequeno. A ação sela a nova crença no sistema nervoso. E tem algo muito importante que você precisa saber sobre trabalhar com crenças de raiz: elas não desaparecem de uma hora para outra. Crenças de raiz levaram anos para se formar. Elas não vão se dissolver em uma sessão de 5 minutos. Mas o que muda imediatamente é sua relação com elas. Antes, elas operavam no inconsciente, controlando você. Agora, você as vê. E quando você vê, você tem escolha. Nos primeiros dias após fazer esse trabalho, a crença antiga pode voltar. É normal. Mas agora você reconhece: é só a crença de raiz tentando me proteger do jeito antigo, e conscientemente escolhe a nova perspectiva. Com repetição, a nova crença vai se fortalecendo e a antiga vai perdendo força. Geralmente, de 21 a 40 dias de prática consciente são suficientes para uma transformação significativa. E os sinais de que a crença de raiz está sendo liberada são claros. Você reage diferente em situações que antes te gatilhavam. Oportunidades que antes você sabotava agora você permite. Relacionamentos mudam, e há uma sensação de leveza onde antes havia peso. Tem uma prática complementar poderosa que acelera todo esse processo: o diálogo consciente com sua criança interior. Uma vez por dia, por alguns minutos, feche os olhos e visualize ou sinta a presença da criança que você foi. Pergunte a ela: o que você precisa ouvir hoje? E então, como adulto amoroso, ofereça as palavras que ela precisava ter ouvido naquela época. Você é suficiente. Você é amada. Você está segura agora. Eu estou aqui e não vou te abandonar. Parece simples, mas é profundamente curativo. Porque aquela criança interior ainda está dentro de você, esperando ser vista e acolhida. Quando você faz isso regularmente, a cura acontece em camadas muito profundas. Recapitulando o que vimos hoje. Crenças de raiz são as conclusões fundamentais formadas na infância que operam como fundação da sua identidade. As 5 mais comuns são: não sou suficiente, não sou amável, o mundo não é seguro, tenho que fazer sozinho e não mereço. Elas se formam através de eventos formativos ou padrões repetitivos. O método de reprogramação tem 6 passos, desde identificação até ação simbólica. E o processo de integração leva tempo, mas a transformação é profunda e duradoura. Para facilitar seus estudos e revisões, o material completo está na descrição do vídeo. Me conta nos comentários, qual crença de raiz você identificou em você. Compartilhar já é parte do processo de cura. Se essa aula tocou fundo em você, deixa um like e compartilha com alguém que precisa dessa cura. Nos vemos na próxima aula do Alinhamento Consciente.